Você se considera uma pessoa corajosa? Se respondeu que sim, então anota aí no seu itinerário para a próxima viagem esses 5 lugares que são de arrepiar a espinha de qualquer um. Olá, eu sou Ana Rodrigues e você é muito bem-vindo ao Olha Isso. Já deixa o seu like e se inscreve no canal sem esquecer de ativar o sininho das notificações. Mas se você é uma pessoa medrosa, já puxa aí o cobertor para se esconder e olha isso. Ilha das Bonecas, México. A 20 quilômetros da cidade do México existe uma ilha especial que se destaca entre as várias outras que existem por lá por uma característica bizarra. É cheia de bonecas de todos os tipos e tamanhos penduradas por todo lugar, há milhares delas. Já danificadas pelo tempo e muitas mutiladas, sem os olhos, partes do corpo, sem as roupas, elas são bastante assustadoras. Se você tem medo de bonecas, já deve estar aí se perguntando por que alguém faria uma decoração infernal dessas. Bem, eu vou te contar a história. Durante 25 anos, apenas uma pessoa morou nessa ilha, Don Julián de Santana Barrera. Morar completamente sozinho numa ilha já deve ser bastante incômodo, mas tudo piorou quando um dia o homem encontrou o corpo de uma garotinha que tinha morrido provavelmente afogada nos canais. Desde então, Don Julián começou a ouvir choros e lamentos constantes que ele julgou ser da garotinha e ficou com muito medo que o espírito dela lhe fizesse algum mal. Então, teve a ideia de pendurar as bonecas como um agrado para a alma da menina falecida, e ele levou isso muito a sério, pois não parou de pendurar mais e mais bonecas durante anos. Tem muito misticismo e medo por conta dessa ilha por mais um motivo. Um dia, Julián foi pescar com seu sobrinho e revelou a ele que tinha muito medo de uma sereia que morava nos canais há muitos anos e que queria levá-lo com ela. De forma bizarra, algum tempo depois o corpo de Don Julián apareceu afogado naquelas águas que ele tanto temia. Tá bom ou quer mais? Para mim, só as bonecas já seriam o suficientes para eu nunca ir lá. Manicômio de Parma, Itália. Locais abandonados já são assustadores por natureza. Se for um hospital, pior. Se for um hospital psiquiátrico, pior ainda. Em Parma, na Itália, existe um manicômio abandonado que ficou mais assustador do que já era graças à intervenção de um artista brasileiro chamado Herbert Baglioni e seu projeto intitulado Mil Sombras. Ele pintou em algumas paredes e pelo chão sombras fantasmagóricas parecidas com aquelas que vão buscar as pessoas ruins quando morrem no filme Ghost. São vultos se espichando com formas quiméricas por todos os lados, subindo por paredes, saindo de uma cadeira de rodas ou deslizando pelo chão, parecendo evocar a memória de todos aqueles que sofreram naquele lugar um dia. Catacumbas de Paris. Será que você fazia ideia de que caminhar por Paris é estar passeando por cima de um imenso cemitério subterrâneo? Embaixo da cidade existe uma cadeia de túneis de 400 quilômetros que eram usados na extração de pedras para a construção da cidade desde a época da ocupação romana, e eram chamadas de Les Carrières de Paris. Todo o complexo é chamado de As Catacumbas de Paris, embora somente uma parte seja usada como ossário, onde jazem os ossos de cerca de 5 a 7 milhões de pessoas. Os túneis passaram a ser utilizados com a finalidade de catacumbas em 1786, quando os cemitérios da cidade passavam por uma superlotação de tal modo que os vizinhos a eles estavam adoecendo devido à contaminação do solo causada pela decomposição dos cadáveres. E em 9 de novembro de 1785 foi tomada a decisão de reformulação de todo o sistema funerário depois do fechamento do principal cemitério da cidade, o Les Saints Innocents, quando uma imensa chuva fez com que deslizamentos de terra levassem restos mortais até as casas dos vizinhos, e imagina a cena, credo! Então, novos cemitérios foram construídos nas periferias e cidades vizinhas, mas ficou a decisão do que fazer com os muitos ossos. Acredita seu chefe de polícia, Alexandre Lenoir, a ideia de usar os túneis como catacumbas.
e a primeira ossada foi posta lá em 1786. No começo, os ossos eram jogados de qualquer forma, e somente na época do Império Francês, em 1810, as ossadas foram dispostas artisticamente, digamos. Os únicos corpos sepultados no local foram dos mortos na Revolução Francesa. Os túneis foram usados na Segunda Guerra Mundial pelos membros da Resistência Francesa e até mesmo os alemães construíram bunkers nas galerias. Os subterrâneos de Paris também inspiraram Victor Hugo a escrever sua famosa obra Os Miseráveis. Caixões suspensos, Filipinas. A alguns quilômetros da capital Manila, no povoado de Sagada, encontra-se um cemitério bem fora dos padrões conhecidos. São centenas e centenas de caixões enfiados por todas as grutas e espaços que a montanha tenha, mas os que mais chamam a atenção são os que estão precariamente suspensos do lado de fora dela. Esse é um costume do povo da região há 2000 anos e já faz parte da tradição que o futuro ocupante do caixão o construa. Então, quando a idade já vem chegando ou uma doença grave aparece, a própria pessoa começa a construção do seu caixão. Se estiver muito debilitada, a tarefa cabe aos filhos. Há inclusive caixõezinhos que não são infantis não, mas o seu ocupante teve os ossos quebrados para caber lá dentro. A crença do povo é que quanto mais alto o caixão fica mais fácil de alcançar os céus. Como eles não caem de lá é um mistério para mim e é muito bom que não caiam mesmo. Já imaginou estar fazendo uma trilha pela montanha e levar uma chuva de ossos na cabeça? Igreja de St. George, República Tcheca. A 120 quilômetros da capital Praga, existe um vilarejo de 900 anos de idade quase fantasma, pois conta com apenas 5 moradores fixos, chamado Lukova. Lá existe uma pequena igreja construída em 1352 que foi destruída, incendiada e reconstruída várias vezes. Foi fechada de vez em 1968, quando parte do teto caiu em cima do pessoal que estava num funeral. Ninguém mais foi lá porque o teto não foi consertado, de modo que a pequena capela de St. George ficou completamente abandonada, apenas em companhia de seu cemitério logo ao lado. Em 2012, um professor de faculdade deu aos alunos a missão de encontrar igrejas onde pudessem colocar obras de arte que pudessem arrecadar recursos para sua reconstrução. Jacob Hadrava, um dos alunos, então chegou nesse vilarejo e teve a ideia de encher a igreja com esculturas de tecido e gesso que simbolizam fantasmas de antigos frequentadores da igreja. A intenção de Jacob é a de fazer as pessoas relembrarem da fé, já que o país é um dos menos religiosos do mundo. Ele chamou a obra de My Mind, que em português significa minha mente, e o intuito é ilustrar que a igreja está tão vazia quanto a mente das pessoas. Deu certo, porque muita gente vai até o vilarejo apenas para ver os fantasmas de St. George, e talvez os seus pilares originais do século XIV. Essa aí eu posso dizer que eu amei, com certeza eu iria, mas muitas pessoas eu sei que não passariam nem perto. Na porta há o seguinte aviso: entre por sua conta e risco. As pessoas inventam cada coisa, não? Conta aí pra mim nos comentários se você já tinha ouvido falar de algum desses lugares e o que achou deles. Iria em algum deles se tivesse a oportunidade? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Por hoje é tudo, pessoal. Obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau!